nesse dia tão especial, a Páscoa, nós rememoramos, trazemos à memória o que Cristo fez por nós. Fato é que fazemos isso todos os meses com a ceia do Senhor, com esse memorial que é estabelecido para nós. E uma vez por ano, assim geralmente, na Páscoa, né, a gente faz uma reflexão sobre o que de fato foi o sacrifício de Jesus, sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, sobre o seu sacrifício vicário, ligando isso também aos contextos veterotestamentários, ou seja, ao contexto de Antigo Testamento. Fato é que a Páscoa é o nosso brado de vitória. Brado de vitória não pela nossa vitória em si, mas pela vitória de Cristo que nos conquistou lá na cruz do Calvário. E não ficando lá, e não ficando morto, mas ressuscitando ao terceiro dia. Amém? Com essa ideia, nós podemos também entender o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, partindo do versículo 34. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Serão as tribulações? Serão as angústias? A nudez? A fome? A espada? Pois como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados, na verdade, como cordeiros para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou primeiro. E estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Meus amados irmãos, queria então hoje refletir com vocês à luz de Êxodo capítulo 12 e Lucas capítulo 22. Vão ser dois textos aí que a gente vai correr um pouquinho. Na verdade, Lucas 22 vai ser para o final da nossa reflexão. Enquanto os irmãos vão encontrando aí o texto, bem no comecinho da Bíblia, né, difícil demais de achar, eu vou introduzindo algumas coisas concernentes ao tema da nossa mensagem. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Por mais de 400 anos, a nação de Israel viveu cativa no Egito. Tempo de opressão, tempo de aflição, tempo em que se trabalhava e nada conquistava. Mas ao mesmo tempo, foi um tempo onde Deus cumpriu as suas promessas aos patriarcas, fazendo de Abraão o pai, não só de uma grande nação espiritual, que é o significado a priori da grande nação que Deus traz, da promessa que Deus traz para Abraão, mas também uma promessa de que ele seria uma grande nação terrena, física também. No Egito, Deus prospera em número a nação de Israel. O tempo passa, aflição, castigo, povo escravizado. Nasce então Moisés, aquele que nasceu por providência divina para ser o libertador da nação. E ele nasce debaixo do decreto de Faraó, como os irmãos bem lembram, em que todos os meninos nascidos dentre os hebreus deveriam ser mortos. Mas a mãe de Moisés, com uma engenhosidade, o coloca numa cesta e leva o menino para o Rio Nilo, águas do Rio Nilo, abaixo. Miriam, irmã de Moisés, acompanha a trajetória. Em um determinado ponto desse trajeto, as servas da filha de Faraó, junto com ela, estavam ali no Rio Nilo, e vem aquela cesta, tomam aquela cesta, e a filha de Faraó decide adotar o menino, decide adotar Moisés. Mas tem um problema. Ela não pode amamentar. Ela não está grávida, não teve nenhum filho aqui que o texto referencie, que ainda esteja ali como um bebê, como uma criança de 1 ano a 2 anos de idade, para poder amamentar. Miriam, que estava acompanhando, se pronuncia e diz que poderia arrumar, que poderia encontrar uma ama de leite dentre as hebreias. Providência de Deus em todo esse cenário.
Moisés então cresce. E cresce sabendo das suas origens. Cresce conhecendo o seu povo e a sua história. Ao mesmo tempo que ele cresce sendo educado com as mais altas ferramentas educacionais disponíveis no Egito. Porque ele era membro da família de Faraó, um membro adotivo, mas era. O tempo passa também. E em um determinado dia Moisés vê um servo de Faraó açoitando, afligindo um de seus patrícios, um hebreu. Moisés então mata esse egípcio. E ao matar, foge para as terras de Midian. E o tempo passa novamente. Moisés, depois de chegar nas terras de Midian, de conhecer Zípora, a sua esposa, filha de Jetro, em um determinado dia, apacentando as ovelhas, ele é chamado por Deus no Monte Sinai. Deus se revela a Moisés. Numa expressão, como nós definimos como sendo o nectamen consumem bartor, ou seja, a presença de Deus na sarça que ardia, mostrando o poder de Deus, mas não se consumia. Moisés, então, tem esse chamamento de Deus para ser aquele que viria, aquele que seria, na verdade, o libertador da nação de Israel. Isso é profético. Isso aponta para Jesus. Moisés é um tipo, ou seja, há em Moisés uma figura, uma tipologia de Jesus. Porque se Moisés é aquele que veio e que de fato libertou Israel do Egito, Cristo Jesus é aquele que nos libertou do poder das trevas, da condenação, da morte e do inferno. E como o apóstolo Paulo bem enfatiza, no primeiro capítulo de Colossenses, Cristo Jesus é aquele que diante dessa libertação nos transporta, ele nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino do seu amor. Entendendo isso, podemos adentrar o texto bíblico que vai iniciar do versículo 1 ao versículo 6, nos dizendo: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês. Falai a todo o ajuntamento da congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, e segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tomará um só com o seu vizinho perto da sua casa. Um cordeiro, ou cabrito, macho, sem mácula, de até 1 ano de idade, tirado dentre as ovelhas ou dentre as cabras. E o guardareis até o 14º dia do mês, e então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Meus amados, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, nós vemos Deus já orientando ao que viria a ser nos capítulos seguintes a libertação de Israel. No que nós vamos ver de fato aqui como sendo o êxodo, o período que o povo faz essa rumagem em todo o deserto até chegar nas terras da terra prometida. A libertação está próxima. Mas antes da libertação ocorrer, Deus instaura a Páscoa como sendo um evento para que eles pudessem entender que antes de sair do Egito, já era preciso ter uma mentalidade de que o Egito deveria sair dos seus corações. E meus amados irmãos, assim também é conosco. Nós precisamos expurgar de maneira catártica, rápida, relegando, defenestrando aquilo que por vezes o pecado, aquilo que por vezes o mundo, aquilo que por vezes tantas vozes nesse presente século vem tentar poluir as recâmaras, ou seja, o interior do nosso coração. E aqui no Egito, Deus mostra o seu eterno poder para Faraó. Ele mostra o seu poder mediante os sinais. E nesse último sinal, ele vai de fato acachapar, apequenar a terra do Egito, mostrando todo o seu poder. Isso porque Deus confirma o coração de Faraó, confirmando o coração obstinado, o coração desobediente, recalcitrante.
palavra de Deus vai definir essa ação da confirmação do coração de Faraó como sendo um coração mau, como dizendo, e Deus endureceu o coração de Faraó. Só que tem um perigo aqui, na nossa interpretação e na tradução que fazemos para o português. Corre-se o risco de pensar que Deus pode ser um Deus mau, que endurece uma pessoa de maneira voluntária para que aquela pessoa não ouça, não creia. Meus amados, estamos na era da graça. E dois termos aqui, dois conjuntos aqui de ideias teológicas, como Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos assimilar. Existem duas manifestações de graça. Graça comum e graça salvífica. A graça comum, a palavra de Deus, se os irmãos lerem todos os livros de Salmos e de Provérbios, vocês vão entender que há uma graça de Deus que banha a humanidade, que protege o homem de ser tão mal quanto ele é. O sol nasce tanto para o justo quanto para o injusto. Deus banha a sua criação com uma graça comum, para que a criação não se autodestrua. Ainda assim, há graça dentre os homens. Mas há uma graça especial, a graça salvífica. E a graça salvífica é aquela que Deus deposita no seu coração, para que você creia de fato. Porque se assim não for, nós não temos a capacidade de crer. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. É Deus agindo para que nós passemos a crer no Evangelho. Mas ainda assim, a graça comum diante dos homens é graça. E se é graça, Deus tirando ou Deus colocando, é da vontade dele. É do beneplácito da vontade dele. Ele não deve isso a nós. Ele não deve isso à humanidade. E ele faz isso por graça. E diante dos sinais que foram operados no Egito, como ocorre também nos dias de hoje, diante da pregação do Evangelho, quando o homem ficou obstinado em ouvir, em obedecer, Deus pode, meu irmão, confirmar o coração. Basta ele tirar a graça comum, que ainda assim é graça. E aí, o homem se torna tão mal quanto ele pode ser, preso às suas próprias vontades, preso ao seu próprio coração, fazendo tudo aquilo que vier à cabeça. E aí, a gente se depara e a gente fica horrorizado com um sem número de casos, como nós vemos aí nas mídias, de pessoas fazendo atrocidades. Quando o ser humano busca se afastar de Deus, e Deus vai, chama, leva alguém para pregar o Evangelho, Deus pode, meu irmão, confirmar, ainda assim, esse coração, se esse coração não ouve a verdade do Evangelho. Mas perceba, Deus aqui, ao mesmo tempo que ele vai julgar o Egito, ele está instaurando a Páscoa. E a Páscoa instaurada para os israelitas significa, como nós vimos aqui, não apenas o sangue do animal que vai ser, posteriormente, como nós iremos ler também, aspergido nas ombreiras e nas vergas das portas das casas. Não significa apenas um rito de purificação, não. Mas é uma purificação diante da consagração. Deus está purificando um povo e consagrando esse povo para que esse povo seja de fato nação dele, a nação de Israel. Aqui, então, esse povo, essa nação, após celebrar essa primeira Páscoa, passa de fato a ser povo de Deus. Isso também é profético. É anúncio no Antigo Testamento para o que Deus ia fazer no sangue de Cristo no Novo Testamento. Você e eu hoje, meu irmão, somos povo de Deus, herança do Senhor, uma nação de sacerdotes, de pessoas que têm, mediante ao sacrifício do nosso Cordeiro Pascal, o acesso livre ao trono da graça de Deus. Você, eu, nós que cremos, somos agora co-herdeiros de Jesus Cristo. Ou seja, o que você pensar que há de glorioso no céu, o que você pensar que há na glória de Cristo, nós agora somos participantes mediante ao seu sacrifício vicário na cruz por mim e por você. É bênção demais, inimaginável para as nossas mentes raciocinarem. Nós não conseguimos contemplar o que de fato é a eternidade e o que é a glória dos céus. Mas, meus irmãos, perceba que tudo isso foi oferecido
de graça para quem crê. Não tem um dou-te desce, um dar para receber, uma moeda de troca. O que Deus pede de mim e de você, para que nós absorvamos toda essa riqueza de graça, é que reconheçamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. O texto bíblico vai continuar do versículo 7 ao 9, agora nos dizendo: e tomarão do sangue, tomarão, não vão beber, vão pegar aquele sangue e pô-lo-ão nas ombreiras e nas vergas das casas em que o hão de comer. E ao anoitecer, ou na sua tradução, e na noite daquele mesmo dia, comerão o cordeiro assado no fogo, junto de pães asmos e com ervas amargosas. Outra instrução aqui. E nada dele comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo da cabeça aos pés e com toda a sua fressura, ou seja, com todos os seus órgãos, com todas as suas vísceras. Nesses versículos aqui, nós podemos extrair, pelo menos, 3 grandes lições. Em primeiro lugar, como nós veremos aqui no texto, a Páscoa deveria ser celebrada de maneira rápida. Havia urgência, Deus estava prestes a libertar a nação de Israel. Isso é evidenciado aqui, como vimos, pelo cordeiro ou cabrito que é sacrificado à tarde e já ao anoitecer, eles já devem comer. Quem aqui já comeu aquele porco, a metade de um porco assado, ou um costelão, sabe que ali vai umas 6 horas para assar. Demora um pouquinho, para estar ao ponto, Quem gosta assim de um ponto mais vivo, com boi berrando, aí é menos. Quem gosta de um ponto mais passado, vai umas 8 horas aí. Leva um tempo. E aqui a Páscoa vai ser consumida rapidamente. O rabinato, a tradição dos rabinos em Israel, advogam que esse período em que eles começaram a comer seria ali por volta das 5 e das 6 da tarde. Ou seja, foi tudo muito rápido. Mas outro elemento intrigante aqui para nós é a necessidade dessa rapidez junto dos pães asmos, pão sem fermento. Por quê? Do dia 10 ao dia 14, que seria realizado o sacrifício e que eles comeriam a Páscoa do Senhor, não haveria tempo hábil para o fermento natural fermentar a massa. Então, havia essa necessidade de urgência. Hoje em dia tem fermento químico. Naquela época não tinha. Era fermento natural. Mas há um significado espiritual nisso também. Deus instaura a Páscoa. Deus instaura que a festa dos pães asmos, que ocorre aqui 4 dias antes da Páscoa per si, deveria ser comida. Deveriam ser comidos esses pães sem fermento, para mostrar a necessidade de se esvair daquela cultura egípcia. Como hoje a palavra de Deus fala para o meu e para o seu coração que nós não devemos nos contaminar com o fermento presente nesse século. É preciso buscar pureza e santidade em Deus. Caso contrário, os valores do Egito, os valores desse mundo encontram espaço no nosso coração. É uma advertência divina para Israel e, portanto, para nós hoje também. Mas, em segundo lugar, o texto bíblico nos define que eles deveriam comer pães asmos, o cordeiro e ervas amargosas. Voltando aqui, mais de 1.400 anos antes de Cristo, nesse período em que provavelmente ocorrerá a primeira Páscoa, provavelmente o que eles tinham de ervas amargosas ali eram a hortelã, a chicória, o dente de leão e a serpentária. Qual a necessidade de Deus estabelecer isso? Qual o significado que Deus queria que os israelitas que estavam saindo dali do Egito aprendessem com essas ervas amargosas? Meu irmão, eles estavam saindo da escravidão, eles estavam saindo da aflição e deveriam assimilar, quando entrassem na terra prometida, que sem Deus a vida é amargosa. Que Deus, de fato, era o libertador daquele povo, e que somente no contato e na restauração que Deus trouxe para a nação de Israel é que eles poderiam provar
a doçura de uma vida espiritual. Da mesma maneira, a vida apresenta situações para mim e para você que são amargosas, que são difíceis, são indeléveis, ou seja, inerentes, que não tem como passar a vida sem passar por esse tipo de situação. Situações difíceis, dificultosas, pressão, tristeza, opressão, cansaço, sobrecarga. Todos nós, ao longo da vida, passaremos por situações assim. Alguns mais, outros menos, mas aí com Deus a história. Mas, meus irmãos, o significado real aqui é entender o que Jó conseguiu entender no capítulo 19 do livro de Jó, no versículo 25. Passando a tristeza, passando a dificuldade, alegre, feliz. Como? Sabendo que o nosso Redentor vive e que no fim irá se levantar sobre toda a terra. A nossa felicidade não é uma felicidade humana, não pela mais bonita definição filosófica que você pode ter humanamente do que é felicidade. A nossa felicidade reside na pessoa de Jesus, porque a promessa que Ele dá para mim, porque a promessa que Ele dá para você é uma promessa eterna, é perene, é duradoura. Nós, de fato, não conseguimos compreender, mas o livro de Apocalipse nos fala que quando chegarmos lá, Ele irá enxugar todas as nossas lágrimas, irá tirar de nós todas as nossas dores, e de fato nós saberemos o que é viver eternamente, do levantar ao dormir, em felicidade, em um estado de contemplação da natureza e da glória de Jesus todos os dias e por toda a eternidade. Mas em terceiro lugar, aqui também nós podemos extrair o princípio de que a Páscoa traz para mim, traz para você o real significado, o real valor do que é a comunhão, do que é ser igreja, do que é estar congregado, do que é fazer parte de um ajuntamento do Senhor. Perceba, o texto bíblico nos diz que se a família fosse pequena, para um cordeiro, eles deveriam sacrificar com o vizinho, conforme o número de almas, ou seja, conforme a quantidade de pessoas e conforme a maneira de cada um comer. Alguns ou tinham famílias muito pequenas, ou não tinham condição de sacrificar um cordeiro, de sacrificar um cabrito. E então eles se juntavam para oferecer aquele sacrifício ao Senhor. E nós, como igreja do Deus vivo, devemos absorver esses mesmos princípios. Como igreja do Deus vivo, nós vivemos em um corpo uno, o corpo de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o que de fato isso representa, nós vemos a necessidade de doarmos as nossas vidas em serviço ao Senhor. E quando doamos as nossas vidas em serviço ao Senhor, nós nos doamos uns para os outros, como Cristo se doou em favor de nós, aprendendo a amar, aprendendo a servir, sem o sentimento ou o desejo de servir para ser servido. Mas fato é que quem vive a igreja, quem de fato ama a igreja do Senhor Jesus e serve, também é servido, meu irmão. Também é edificado, mas como consequência, não como princípio. Servimos porque amamos ao Senhor. E porque amamos ao Senhor, aprendemos a amar a igreja, aprendemos a amar os nossos irmãos, apesar das nossas diferenças. A palavra de Deus agora vai continuar do versículo 10 ao versículo 14, mostrando para mim, mostrando para você o iminente juízo de Deus para a nação de Israel. O texto bíblico vai iniciar nos dizendo do versículo 10: e nada dele deixarás, ou seja, do cordeiro, até pela manhã, mas o que dele restar, ou o que dele ficar, até pela manhã, queimareis tudo no fogo. E assim, pois, comereis, com os vossos lombos cingidos, com os vossos pés
calçados e com o vosso cajado na vossa mão. Comereis apressadamente ou rapidamente na sua tradução, pois essa é a Páscoa do Senhor. E eu, o Senhor falando, eu passarei pela terra do Egito à noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito e farei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. E passando eu para ferir a terra do Egito, e vendo o sangue nas vossas portas, passarei por vós, e não haverá praga de mortandade entre os vossos primogênitos. E esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo eis como festa ao Senhor, e as vossas gerações o celebrará por estatuto perpétuo. Deus, Yahvé, o grande eu sou, está prestes aqui a executar o seu juízo para o Egito, para aquela nação. Mas fato é que isso também é profético. É um anúncio de que o Cordeiro, que restaura, que purifica, que consagra, no caso, aqui o exemplo daquele povo, dos israelitas, e hoje, Cristo Jesus, isso daqui também é um anúncio do que Deus há de fazer no futuro. Meus irmãos, estamos na era da graça, era do perdão, era do amor de Deus sendo manifesto para toda a humanidade. Mas na era da graça, as pessoas se esquecem, a humanidade se esquece de que Cristo Jesus, como retrata o livro de Hebreus, sendo aquele mediador e aquele intercessor que está diante de Deus por nós, eles esquecem, a humanidade esquece de que Deus está assim, o Pai está lá pronto para trazer a ira dele, a ira justa para a humanidade. Jesus intercede, segura a ira de Deus e com uma outra mão ele estende para que nós possamos ir para a graça. Mas a humanidade se esquece. E conforme eles vão se esquecendo, conforme eles vão deixando os valores da palavra de Deus que estavam antigamente incutidos na sociedade, a sociedade se torna mais egóica, egocêntrica, ensimesmada, voluptuosa, isso é, sexualizada, imoral e irracional. Porque não conseguem raciocinar, porque não conseguem ver o mundo, não conseguem olhar para si mesmos pela ótica do Evangelho, pela ótica da palavra de Deus. No tempo da graça, é preciso anunciar o Evangelho da restauração? Sim, mas é preciso ter certeza e a noção de que esse tempo, um dia, irá chegar ao fim. E quando Cristo, que estendia a mão aqui e segurava a ira do Pai aqui, fizer isso, a ira de Deus vem ao encontro da humanidade. Ira essa, justiça essa, que Deus há de satisfazer e há de trazer para julgar esse presente século, para julgar toda a humanidade. E os homens se esquecem que o juízo de Deus não se dá apenas para a vida e para a morte aqui, mas se dá também para a morte eterna ou para a vida eterna. E em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, todo aquele que crê deve se refestelar nessa notícia. Porque entende no interior do seu coração que quando a justiça de Deus vier para o mundo, o que Deus há de decretar na sua vida é vida, e vida em abundância. Vida para a eternidade. O Antigo Testamento, em todos os seus sentidos, é profético. Apontando para a pessoa de Jesus, seja por meio de profecias diretas, seja por meio das festas religiosas. A Páscoa, com o sacrifício do Cordeiro, apontava para o que Cristo iria fazer e para o mandamento que ele deixaria para mim e para você, para rememorarmos sempre na instauração da ceia do Senhor. O fato é que hoje não é a ceia, mas não tem como falar de Páscoa e não falar da ceia. A ceia traz consigo esses elementos, esses significados. Quando como igreja nós ceamos, nós estamos rememorando, recobrando, trazendo à memória o que Cristo fez, o martírio dele.
Mas não só, da vida também que ele apregoou, que ele pregou ao nosso coração. De maneira profética, tudo isso que está implícito aqui no texto bíblico apontava para Jesus. A carne do cordeiro deveria ser toda consumida. Os ossos não poderiam ser quebrados. Meu irmão, lá na cruz do Calvário, a carne de Jesus foi dilacerada, foi consumida pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, nenhum de seus ossos fora quebrado. Na cruz, Jesus ali mostrou a máxima expressão de seu amor, sofrendo terrivelmente dores terribilíssimas, físicas, psicológicas, emocionais e espirituais. Na cruz, ele foi fustigado pela ira de Deus, a ira que era cabível, que era justa a nós. Deus Pai instilou, jogou. Instilar, aqui a palavra carrega consigo o significado como de empurrar, colocar alguma coisa até o máximo. Deus instilou a sua ira no seu próprio Filho, por amor de mim, por amor de você. Na cruz, Cristo experimentou uma dor que nós não vamos experimentar. A dor da separação total e plena da graça de Deus. Na cruz, Cristo, Paulo, na verdade, nos fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o teor disso, o significado disso. Ele nos diz, porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado, sacrificado por nós. E calado, meu irmão, sem dizer nada, sem reclamar, trazendo a tipologia, o símbolo do cordeiro que também vai para o matadouro. É triste ver um cordeiro indo para o matadouro, mas ele não espeneia, não. É o tipo de Cristo, é um símbolo do sacrifício de Cristo Jesus por mim e por você. Agora, em Lucas capítulo 22, partindo do versículo 14, nós temos a última Páscoa e a instauração da ceia do Senhor. Caminhando já para o final da nossa reflexão. Desse período do Êxodo, passam mais de 1400 anos. E agora não são mais símbolos que são representados diante do homem, não. É o próprio Deus, é Cristo, é Emmanuel, é Deus conosco, tabernaculando entre nós, aqui no texto bíblico. O homem, Deus Todo-Poderoso, que vindo do alto da sua glória, tabernaculou entre nós, no tempo e no espaço. Nesse cenário, Cristo celebra a última Páscoa e instaura para mim e para você a ceia do Senhor. Mas é interessante notar que ele envia, muito provavelmente, dois dos mais próximos discípulos dele, João e Pedro, para organizarem a Páscoa. Jesus aqui tinha um grupo, pelo menos próximo, de em torno de 500 discípulos. Desses 500, provavelmente tinha outro grupo mais próximo, 70. Desses 70, tinha um grupo dos apóstolos, os 12 em específico. E é interessante que Cristo já tinha tudo preparado. Cristo já tinha estabelecido tudo. Todo o evento, na verdade, todos os eventos profetizados, tudo aquilo que estava traçado no plano da redenção, lá na eternidade, estava rumando, estava acontecendo agora, mais de 2000 anos atrás. Agora aqui no texto bíblico, né? Não no nosso tempo. Eles então vão e encontram um homem carregando um cântaro. Jesus fala para eles que eles iriam encontrar esse homem. E ele iria mostrar a eles o lugar onde deveria ser celebrada a Páscoa. E a Páscoa, então, é separada um lugar chamado o cenáculo. Para que os irmãos entendam, é como se fosse um sobrado, né? No caso aí, térreo, primeiro andar,
E dentro desse primeiro andar, uma sala de refeição. A sala de refeição é esse cenáculo. Está ali. Jesus com os 12. Para comer a última Páscoa. E é interessante notar que um homem, dentre esses 12, ceando com o próprio Deus, mostra o seu caráter ignóbil. Ignóbil aqui significa aquilo de caráter mais desprezível possível. Incluso em palavras que os irmãos possam imaginar. Esse homem, depois de cear com o próprio Deus, sai para traí-lo. Jesus então vai ao Monte das Oliveiras, vai ao Jardim do Getsêmani, passa por um sofrimento que na medicina é muito raro de se ver. Em que quando a pessoa passa por uma paura interior, um estresse fisiológico, um medo, um receio, diante do estresse, diante da dor, os capilares sanguíneos se rompem. E o sangue que vai extravasando na pele busca saída, que está acumulando. E essa saída se dá nas nossas glândulas de suor, as glândulas sudoríparas. E Jesus soa sangue diante daquilo que ele está prestes a enfrentar. Daquilo que está prestes a acontecer com ele, se tornando abominação diante de Deus. Fenômeno esse chamado de hematidrose. Hema aqui de sangue, grupo M, hidrose de água, suar. Jesus passou por tudo isso, por amor a mim e a você. Versículo 14 ao 16, vamos dizer. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e junto com ele os 12 apóstolos. E lhes disse, como desejei, ou na sua tradução, desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes que eu padeça. Porque em verdade vos digo, que até que ela se cumpra no reino de Deus, ela, a Páscoa, não mais a comereis dela. Meus amados, Jesus, como ser humano, ele experimentou, não que ele não soubesse por ser Deus, mas aqui há, na sua encarnação, a prerrogativa de fato dele dizer, dele mostrar para toda a humanidade que ele passou pela vida, que ele viveu como eu e você, no espaço e no tempo. Jesus amou perfeitamente, de uma maneira que nós não podemos imaginar, de uma maneira, com um amor que nós não podemos sentir. Jesus amou tanto os 12 aqui, esses mais próximos dele, que ele expressa o desejo do seu coração. Eu desejo comer essa Páscoa com vocês. Antes que eu morra, antes que eu padeça, porque essa é a última Páscoa. Ele ceia com eles, e após isso, lá vem Judas. Depois do seu martírio, da sua dor lá no Getsêmani, vem Judas. Uma conspiração entre Anás e Caifás para matar Jesus, por inveja, por ódio. Jesus sente a dor da traição. Jesus foi esbofeteado na cara, foi humilhado, foi difamado, foi caluniado. Jesus passa por dores físicas. Jesus passa por um terror espiritual que nós não iremos passar. E como dito, de maneira calada, para cumprir a profecia de Isaías 53. O servo sofredor. Aquele em que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e sendo ele imputado como transgressor da lei, você, eu, agora somos justos diante de Deus, diante da lei. O texto vai continuar nos dizendo, e tendo tomado o cálice e havendo dado graças, lhes disse, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que até que se venha o reino de Deus, não mais comereis, não mais bebereis do fruto da vide, ou seja, do fruto da videira. E tendo tomado o pão, e havendo dado graças, partiu e disse, tomai, esse é o meu corpo que é dado
em favor ou por vós. E semelhantemente, após cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Expressão máxima de amor, meus irmãos. A última Páscoa é celebrada. Acabou. É instaurada a ceia. O fato é que no calendário está aí como Páscoa, mas a Páscoa vem para nos trazer todos esses significados que foram mencionados até aqui. Enquanto muitos ainda vivem em Israel na sombra do que de fato ocorreu, nós vivemos na era da graça, compreendendo, conhecendo a totalidade da revelação e da salvação de Deus para mim e para a sua vida. Em Cristo, você e eu fomos declarados justos diante de Deus. Em Cristo já não há mais condenação. Em Cristo não há mais necessidade de sacrifícios sanguinolentos, porque Ele, com o sangue dele, pagou o preço do meu e do seu pecado. Deus não requer de mim nem de você mais sacrifícios de animais. O que Ele requer de mim e de você é um coração contrito e um coração quebrantado. Esse coração é agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Em Cristo, nós fomos unificados como um povo, como uma nação. Povo eleito. Eleito, separado, consagrado pelo poder de Deus no sangue de Jesus. Em Cristo, na verdade, por Cristo, nós vivemos. Paulo, no Areópago, no capítulo 17, nele nos vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Por isso, hoje, doravante, ao longo desse ano, ao longo de cada dia, possamos rememorar, trazer ao nosso coração tudo isso que fora dito até aqui. Aquele que é digno da nossa, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós, porque quando nós não prestamos honra e louvor a Deus, nós prestamos a homem, a coisas ou ao nosso próprio coração. Esse Jesus é digno de toda honra, de toda glória. Ele é aquele que é o princípio de toda a criação. Ele é aquele que fora profetizado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, como sendo aquele que viria para pisar na cabeça da serpente. Ele é aquele que é a nossa Páscoa. Ele é aquele que é o nosso sábado, porque Ele é o nosso verdadeiro descanso. Ele é a rocha ferida de Meribá. Ele é aquele que tem poder para salvar. Ele é aquele que, por seu grande amor, não levou em conta a vergonha da cruz para ser o nosso Redentor. Amém? A Jesus, meus irmãos, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém?